impressão que eu tenho sobre o teu estilo é que a gente ouve o violão brasileiro, o sotaque brasileiro, mas ao mesmo tempo é universal. Não é assim, com os estereótipos da música brasileira. Tem toda uma sonoridade que remete ao Brasil, ao brasileiro, né? Mas ao mesmo tempo é universal. Uma coisa que eu vejo no Toninho Horta, uma coisa que eu vejo... Não sei quais foram as suas referências, mas, por exemplo, os compositores mineiros, eu vejo muito isso, o próprio Milton, né? Milton fala, é samba, é MPB? Cara, é brasileiro, é bem típico dos compositores brasileiros, mas é universal, é uma coisa assim que transcende, eu acho, que os estereótipos que vão poder enquadrar, vai o machixe, o samba, o forró, o baião, desculpe. Eu concordo com você e a explicação para isso me parece bem simples. Aliás, o Fábio Zanon, ele tinha um programa sobre violão brasileiro na Rádio Cultura, que era um programa espetacular. Ele dedicava esse programa sempre a algum violonista, né? Então ele pegava um violonista e dissecava a história daquele violonista, mostrava o trabalho dele e fazia uma análise do trabalho do cara. E quando ele dedicou um programa a mim, ele fez uma análise tão perfeita que eu mesmo não tinha feito essa análise a meu respeito. E quando eu escutei a análise que ele fez, eu falei, ele tem absoluta razão, ele está coberto de razão. Foi isso que aconteceu. O que foi o quê? Eu nasci numa geração onde o Brasil, comercialmente, estava com um tipo de relação econômica com os Estados Unidos em que houve uma troca de mercadoria brasileira pela música americana nas rádios. Certo. Né? Então, foi um período que eu cresci em São Paulo. Era uma negociação mesmo? Exatamente, negociação. Eu não lembro exatamente qual era o produto, mas até lembro, mas eu tenho medo de errar. Então, mas eu sei que a economia brasileira, houve uma troca sabe aquele negócio? Você me vende petróleo, eu te vendo milho, manja? Aquela negociação. E no caso, nessa época, houve muito essa troca com cultura. Né? Que legal. Com a música americana. Foi um momento que a música americana invadiu as rádios brasileiras de uma forma muito intensa. E eu cresci ouvindo música americana, rock and roll, música inglesa. Então, todo mundo que vive em São Paulo, mais cosmopolita, assim, teve um bombardeio muito grande desse gênero musical. Então a gente acabou misturando a brasilidade com essa referência da música importada, que eu acho que acontece comigo e com muitos músicos da minha geração. Né? E eu deixei isso acontecer. Isso é década de 70. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 60. 60? 60. Pô, você tá bem, hein, bicho? Você tá então com 61? 61. Olha só, eu nasci em 71. E também sinto muito essa fusão, né? Que eu estava no meio aí desse encontro de águas. E que bom que você deixou, né, se levar por todas elas, sem dizer, não, isso é o certo ou isso é o errado. Não. Eu toco a música que eu gosto, né? Então, tem muitas músicas desse período que eram músicas de fora que eu amava e muitas músicas de dentro também. E das músicas de dentro, quando eu comecei a me interessar pela música brasileira, que foi um processo que também foi iniciado depois que eu conheci o Nico, que ele tinha essa ligação com a música brasileira que eu não tinha. O cara que mais me influenciou naquela época foi exatamente o Milton Nascimento e a música de Minas. Né? Que era uma música que eu via uma ligação muito clara daquela música americana que eu escutava, ou inglesa, do rock progressivo com o que ele fazia. A música do Milton, se você ouvir o Clube da Esquina, ela é bem progressiva. Ela é bem progressiva. A minha curiosidade será que o Milton bebeu também do Yes, do Gênesis? Não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Né? Porque tem hora que parece muito... Né? Não sei se lá no inconsciente coletivo eles estavam conectados com o mesmo universo ou se realmente teve essa influência direta. Acho que sim, e vou arriscar mais. Eu acho que outros músicos brasileiros menos evidentes, onde essa influência é menos evidente, exatamente porque aconteceu na mesma época, eu acho que eles também beberam um pouquinho ali, que é o caso do Egberto e do Hermeto. Sim. Né? Se você vê, quando eu vi o Egberto com Dança das Cabeças, quando ele montou o grupo, né? O Academia de Danças, ele, o Senise, o Zé Eduardo Nazário e o Zeca Assunção, né? O Egberto montou esse grupo chamado Egberto Gismonti e Academia de Danças. Eu via o show do Egberto, para mim era o rock progressivo brasileiro.
Ah, legal. Né? Eu tem olhava tudo a aquilo, ver pô, isso aí é mesmo. música progressiva, só que ele Tem só tudo a está ver usando temática brasileira, instrumentos brasileiros, temáticas indígenas, né? Todo o vestuário do Egberto era uma coisa muito particular. E eu acho que o Hermeto, de certa forma, também. Agora, se eles realmente escutaram isso, eu não sei. Mas eles vieram no mesmo momento, fazendo uma música muito ampla em termos de forma, que era o mesmo momento onde o rock progressivo estava comendo solto no mundo inteiro, né? Pois é. Então, eu vejo os dois como uma música progressiva brasileira. E foi isso que me apaixonou neles, e eu acho que foi isso que apaixonou toda a minha geração por eles. Sim. Que o pessoal olhou e falou, pô, o Yes é legal, o gênero é bom, nós temos aqui o Hermeto, que é legal pra caramba também. Sim, Entendeu? sim. Eu acho que tem uma ligação.